Olha, eu juro pra vocês que eu tô tentando trazer os meus vídeos do anime pra essa semana, mas tá difícil com tanto rumor, tanto vazamento surgindo, então fica um pouquinho complicado. Eu quero conversar com vocês sobre o acontecimento de hoje, que basicamente todos os tipos dos Pokémon Mega vazaram. Não se impressionem tanto, porque assim, sendo bem sincero, a mudança foi, tipo, poucos Pokémon ganharam mudanças de tipo, tá? Então nós temos aí 4 Pokémon com mudanças de tipo realmente acontecendo aí nas Megas, tá? Eu vou conversar com vocês agora sobre as descrições de cada uma dessas Megas para vocês terem um vislumbre. E é bem interessante porque nós temos já alguns posts de algumas pessoas que reimaginaram como eles iriam ficar. Então, a gente vai discutir sobre isso, bem interessante. E bora lá. Antes de mais nada, vamos lá. O Poryleaks, que eu já tinha falado dele para vocês há um tempo atrás, é uma fonte que eu gosto bastante, é uma pessoa que se dedica bastante, então ele fez um post aparentemente lá no Reddit e vazou lá, né, as infos dos detalhes de como fica cada mega evolução. Então vamos conversar primeiro a partir desse tópico. E a partir daí a gente segue conversando sobre outros aspectos também. Mas, para quem quiser ver, o amigo aqui, Gil, ele fez uma possível relação do tarô com os 22 arcanos maiores com as mega evoluções. Eu achei que faz bastante sentido. A gente pode discutir isso aqui depois também. Bora lá então conversar sobre esse vazamento do Poryleaks. Vamos lá agora. Bom, vamos lá então para a descrição, tá? Mega Meganium tem 4 flores bem fofas ao redor do pescoço, de modo que seu pescoço não fica tão visível. Apenas a cabeça saindo para a flor superior. As flores da cabeça ao corpo são vermelha, rosa escuro, rosa claro e branco, com detalhes em branco nas flores vermelhas e rosas, e detalhes em vermelho nas flores brancas. As antenas são mais alongadas e tem uma volta perto do topo. Ela também é mais gordinha e o tipo dela vai para gramifada. O Feraligatr, ele tem aquele lance do capuz meio vermelho, uma coisa como se fosse de fato uma coisa meio estranha assim, revestindo a cabeça dele. Ele se torna água e dragão, enquanto a Meganium se torna grama fada. E ele ganha uma cabeça gigante de crocodilo. E que pode ficar bem ereta a partir da base do pescoço. E depois se fechar rapidamente ou balançar para cobrir a cabeça. Ele também ganha 3 espinhos vermelhos em cada braço e espinhos maiores nas costas. O Mega Embower é um antigo guerreiro chinês. O fogo ao redor da sua cabeça é mais assim, visível, e há um adorno meio preto erguido na parte de trás. Em uma das mãos ele segura uma lança feita inteiramente de fogo, apontada para cima e para baixo. Mega Chestnut. Usa uma coroa, ganha detalhes em laranja e uns escudos adicionais. Os escudos do Chestnut, eles substituem os 2 espinhos que ele já tem nas costas. Ele possui 2 espinhos no braço, onde normalmente ficariam os escudos. Sua carapaça tem uma textura bem interessante e é vermelha, que estende-se às 2 pontas atrás das pernas. Mega Delphox fica de pé em sua vassoura e flutua no ar. Além disso, o Delphox tem 2 vassouras flutuando, na verdade 2 varinhas flutuando ao seu lado, uma em cada lado. A vassoura possui chamas em vez de ser um gravetinho seco. Mega Greninja fica pendurado de cabeça para baixo em sua Shuriken, também fica um pouco mais com uma cor preta. E aparentemente também tem alguns detalhes que vão mudar, mas são bem mínimos. Mega Zygarde se parece muito com o Zygarde na forma completa, porém, sobre a armadura preta do Zygarde, que envolve a cabeça e o pescoço, fica mais sem proteção, com um corpo totalmente verde e padrões dos seus hexágonos brancos. Possui placas hexagonais pretas e brancas nos joelhos. Segura uma arma grande acima da cabeça, relacionada à sua história, mas isso não é relevante aqui porque pode ser spoiler.
Mega Eternal Floet. A flor se torna maior, seu corpo inferior se transforma em uma cauda vermelha que se enrola para formar o caule da flor gigante. E a flor possui partes finas onduladas e vazadas. Mega Drampa. As nuvens brancas se transformam em nuvens de tempestade. As 4 protuberâncias da nuvem na cabeça curvam-se para cima. Suas sobrancelhas têm um formato de parênteses. E ele ganha chifres vikings e um cavanhaque longo e preto. Possui garras afiadas que emergem das nuvens da tempestade ao redor de seu corpo, prontos para atacar. Interessante, né? Aparentemente o tipo do Drampa ele não mudou. Interessante. Mega Dragonite possui 2 grandes asas de anjo saindo da sua cabeça, no longo onde eram as antenas. Tem uma esfera azul próxima da sua cabeça. Mantém as asas pequenas acima dos braços. Ganha asas de anjo adicionais nos calcanhares. Mega Scraft. Vestes com um moletom branco. O moletom é aberto na frente, imitando a aparência do seu estágio anterior. A calça também é branca com rasgos nos joelhos, que se revelam uma pele laranja por baixo. Sua cauda laranja agora fica visível por cima da calça, ao invés de ficar coberta por ela. Mega Malamar possui um corpo extremamente delgado e colorido como um arco-íris que termina com uma única parte branca na extremidade inferior. Seus tentáculos são muito finos e difícil de descrevê-los com mais precisão. Mega Scolipede. A parte do seu pescoço fica mais erguida. Os segmentos corporais substituem a sua cor vermelha para um cinza, mantendo o rosa e preto originais. Destaques em turquesas nos olhos, segmentos e áreas ao redor dos chifres. Aparência de armadura cinza cobrindo o corpo, com padrões turquesa ao longo do seu corpo e chifres. Mega Excadrill. Possui placas prateadas no peito e nos ombros. Cabeças e braços transformam-se em partes de um grande conjunto de brocas, cada um representando 1/3 do formato total. Parte externa é meio laranja, interior prateado. Quando posiciona os braços para frente, forma-se então uma broca que lembra também um cone. Então, interessante. Mega Chandelure. O design do candelabro de 2 níveis mais elaborados. Substitui as hastes laterais por 4 a 5 grandes luzes frontais, em forma de uma cauda, que se estende até o topo. Nível inferior com 8 braços contendo luzes menores. Luz superior cercada por uma estrutura decorativa em forma de coroa. Mega Victory Bell. Seu caule marrom envolve a sua abertura da boca, amarrando e fechando. Ele fica com uma aparência mais como se tivesse estufado. Os braços das folhas ficaram bem menores. As folhas superiores se tornaram maiores, mais eretas e com aparência de pontiaguda. Mega Howlucha usa uma máscara de luta livre preta com detalhes em dourado. Possui penas amarelas ao redor do pescoço e colar dourado com detalhes pretos. Os olhos e as das máscaras são brancos e cobrem completamente seus olhos. As penas laranjas da cabeça são mais longas. As penas da virilha ganham detalhes dourados, combinando com as botas das pernas. Mega Frostless. Silhueta extremamente alta e esbelta. Chifres de Oni tornam-se muito mais longos e pontiagudos e curvados. Cabelo longo flui atrás da cabeça. Seu Yukota apresenta forro em azul e roxo na base, formados também de nuvens de neve ou alguma coisa assim saindo da barra ali da sua roupa. Mega Clefable. Fada voador, interessante aqui. Característica, usa um pompom no formato de boina, com uma base rosa e um lance um pouco mais branco também. Asas enormes, orelhas semelhantes ao do Snubble, com pontas marrons. E também essas asas são bem coloridas, tá? Mega Phalanx acaba se tornando uma única unidade, né? Eu falei ontem para vocês, uma parte se torna inclusive uma espada e a outra um escudo. Então é bem interessante. Mega Electros, elétrico puro, corpo tubular com linhas e de pontas amarelas, cauda branca curvada sobre o corpo, braços finos conectados a tubos brancos, braços com olhos e nadadeiras douradas, anéis vermelhos nos tubos, um braço exibe um símbolo de mais e o outro um de menos, e ele flutua no ar. Mega Barbaracle. Pedra lutador, o corpo fica marrom, substituído por um tom mais preto, membros atuais finos e com garras de 3 dedos pretas.
possui uma postura de luta, possui mais espinhos pelo seu corpo e braços superiores com 8 a 10 tentáculos finos de múltiplos ângulos. Então é bem interessante aqui como fica esse Pokémon. Na verdade, me parece um grande exagero. Mega Skarmory, estrutura mais alongada, pontiaguda. O prato original é substituído por um dourado brilhante, olhos vermelhos e o bico superior mais longo, asas com uma parte inferior verde e preta, garras extremamente longas e afiadas, com uma camada inferior mais escura, postura aerodinâmica, geralmente voando com as pernas estendidas. É bem legal porque, se a gente for parar pra pensar, né, ele com tom prata e na Mega tom dourado, então a gente conhece Skarmory em Gold Silver, então, interessante. Mega Dragouth. Chifres possui 2 chifres em forma de tridentes, com pontos centrais sendo orbes roxos e rosados. A cabeça e seu formato se estende para trás em 3 longas e largas estruturas de cada lado, com a parte superior rosa e inferior roxa. E as suas algas ficam mais longas, assim. Então vai ser bem interessante de ver. No mais, são essas as descrições dos Pokémon. Eu gostei bastante, e aqui eu tenho que dar o crédito ao Germo, que acabou fazendo uma ilustração de como elas vão ficar. Ele fez. E aqui a gente tem uma noção sobre o que foi explicado, tá? Eu acho interessante que a gente pode observar, né, que só 4 Pokémons mudaram de tipo, ou ganharam um tipo extra, que foi a Meganium, o Feraligatr, o Barbaracle e também a Clefable, que agora se torna também do tipo voador. Do resto, todos se mantêm com o mesmo tipo que já possuem, não existe alteração no tipo deles, tá? Mas vamos lá, vamos conversar sobre esses Pokémon. Bom, então eu acho que dá para ter uma noção, pelo menos em base do desenho do Germo. Tá bem legal. E ele se baseia nas descrições que eu li para vocês do Podilix. Gostei bastante. Eu acho que, tipo assim, só vendo a gente vai ter aquela coisa mesmo. Mas alguns Pokémon me chamaram bastante atenção. Dragonite, com certeza, não tem como se esquivar. A ideia mais angelical para ele surgindo finalmente é basicamente uma reparação com esse Pokémon. Meganium eu não tenho tanta certeza. Sinceramente, eu imaginava talvez uma outra coisa para o Meganium, mas gosto. Talvez quando eu ver, vou ficar mais assim. O nosso queridíssimo Eternal Floet, eu acho que pode ficar muito legal, mas eu acho que a Frostless é a que mais está chamando a atenção. Acho que pode ser um Pokémon extremamente interessante de ver. Não gostei tanto do fato da Delphox ficar em cima da vassoura. Sentada teria sido ficado bem melhor. Eu espero que talvez isso mude, porque ainda pode ser descrições e situações para o futuro que eles podem ter alterado, mas não gosto tanto da ideia que ela está em cima de uma vassoura em pé. Me incomodou um pouco isso, né? Eu não sei se foi para tipo só não ser tão óbvio, mas não sei, eu não tenho tanta certeza. O Chesnaught eu gostei também, parece bem interessante. O Greninja, vamos ver como isso vai ser em batalha, porque vai ser estranho o Pokémon ficar flutuando com a sua Shuriken aí de ponta cabeça. E o resto a gente já tinha meio que comentado, né, algumas coisas. O Chandelure achei bem exagerado, da mesma forma que eu também achei bem exagerado, por exemplo, o Electros, tem muita informação algumas coisas, né? Mas dá pra gente ter uma pequena noção. E os 4 Pokémon que tiveram alteração nos tipos em relação a ganhar um tipo extra, né? Meganium tipo fada, Feraligatr tipo dragão, Baracle tipo lutador e também o nosso queridíssimo Clefable ganhando tipo voador. Então são aí Pokémons que ganham novos tipos quando mega evoluem. Mas o Jill, ele fez essa, né, conexão com os Pokémon mega evoluídos e as cartas do tarô, os arcanos maiores. Eu gosto da possibilidade desse tipo de conexão. Eu realmente gostaria, na verdade, que a gente tivesse, de fato, assim, um foco em Pokémons baseado nos 22 arcanos maiores. Mas, ainda assim, sobram megas, né? O que faz com que a gente não consiga encaixar todas. Porque mesmo a gente descartando zero a hora, como foi descartado, ainda sobrariam
2 Pokémon ali que ficariam de fora. Então, assim, gosto da ideia, mas ela tem essa pequena brecha que ainda falta um Pokémon para se encaixar aqui. Mas mesmo assim, muito interessante se a ideia for essa, né? De encaixar as megas em base dos arcanos maiores do tarô. Então, é isso. Chutaram o balde, aparentemente já tem bastante coisa aí que a gente pode considerar como vazado. Mas a gente não pode esquecer, não pode esquecer mesmo, que tudo ainda pode mudar, né? Porque aparentemente essas informações ainda vêm de uma build antiga. Então, é pagar pra ver agora. Vamos esperar que logo logo mais informações vão surgindo. Forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui.